Bora lá, começando mais uma live. Esperar a galera chegar. Bora lá. Mando Instagram pra galera chegar e seguir a gente lá no Instagram. Se eu escrevesse correto ia dar certo, né? Não foi. Se o comando YouTube vai. Bora lá. Esperando um pouco mais da galera chegar. Já começamos a live. Ah, agora achei o do Instagram. Porra, repetiu o erro também, pô. Instagram. Agora foi. Agora foi. Então bora lá, enquanto a galera vai chegando, deixa eu mostrar um pouco por cima. Primeiro no YouTube, né? A live da semana passada já tá no ar. Foi uma live mais curta. A gente explicou o porquê seria mais curta e coisa afins. Então ela já tá no ar. Já tem 12 lives, né? Essa que tá sendo a 13ª. Então tem todo o conteúdo desde o primeiro dia que a gente fez live. Todo explicando o processo, desde o dia 5 de 1 de 2026. Toda segunda-feira a gente tá aqui apresentando o que a gente tá fazendo. Então, galera que quiser ver mais todo o processo, só chegar e assistir as lives. Podem curtir, se inscrever no canal, curtir os vídeos que ajuda a gente no futuro. E no Instagram aqui mostrando por cima, então a gente fez mais uma publicação. Agora entrou no módulo mais funcional. Ele não tem, como posso dizer, não tem um valor tão alto de atividades para fazer, mas é um módulo bem central, que ele conecta meio que tudo na plataforma, que é um módulo de objetivos. Então ele coloca a direção dentro da Pulse Agora Hub, a clareza constante, traz uma decisão orientada, e isso no longo prazo tem muito valor. O problema, então, objetivos existem, mas não permanecem visíveis no dia a dia. A gente tem, mas esquece muito facilmente deles. Então as prioridades mudam sem critério, decisões são tomadas no curto prazo, objetivos ficam fora do campo de visão, falta alinhamento entre ação e direção. São os problemas do dia a dia que a gente passa. E, resumindo, sem visibilidade o objetivo perde o efeito. Então a gente tem objetivo na vida, a gente quer chegar a algum lugar, mas como a gente não está vendo, não está reparando, a gente esquece dele no momento que tem que tomar decisão, vai só lembrar em momentos que não necessariamente é o momento do agir, é o momento do agora. Então a gente tenta resolver um pouco esse problema. Então a estrutura, né, o modo de objetivos mantém direção ativa. O usuário pode inserir, visualizar, ajustar quando necessário, remover o que não faz mais sentido. O objetivo deixa de ser um abstrato e passa a fazer parte do sistema, sempre visual. A gente coloca ele em primeira tela, sempre para o usuário entrar e lembrar do qual que é o objetivo dele na vida, qual é o objetivo dele naquele momento, o que ele quer, aonde ele quer chegar, né? E daí começa a tomar as decisões a partir disso, sempre com o objetivo em si da pessoa na memória. Então a aplicação prática hoje o funcionamento é direto, objetivos ficam visíveis na tela central, acesso constante durante o uso da plataforma, é fácil editar, controle total pelo usuário. Então, e aqui entra de novo a visibilidade contínua, né? Visualizar os objetivos de maneira muito constante ajuda na realização deles, e o sistema mantém o foco no presente, né? Então, integração e construção, aqui, o módulo ele é inicial ainda, mas é funcional. Então, o que pode vir
pela frente, o que vocês podem pedir e coisa afim. Então o módulo não é isolado, a evolução prevista tem conectar com lembretes, conectar com hábitos, apoio direto na execução, usando inteligência artificial, usando alguns meios para ajudar o usuário a atingir esses objetivos, e sempre fazer ajustes baseados no comportamento real do usuário. Essa que é a ideia. Então a direção começa simples, evolui com o sistema. O impacto sistêmico, objetivos visíveis, alteram o comportamento, isso gera decisões mais alinhadas, redução de dispersão, consistência no uso da plataforma, melhor conexão entre intenção e ação. Então a direção deixa de depender de memória e começa a se tornar visual. A direção define o caminho, organização, estrutura, execução. Então o próximo módulo da série vem o módulo de lembretes, que a gente explica mais ou menos como que funciona, como transformar direção em ação diária. Então bora lá para a live de hoje, a live do dia 30/3/2026, que a gente vai passar pelas atualizações da semana, situação atual e as próximas decisões que estão por vir. Então qual que foi o contexto geral da semana? Então a semana foi focada em validação real do sistema, correção de falhas, consolidação de funcionalidades, e a plataforma começa a ir do teórico indo para o uso real mais constante, né? E eu já explico o porquê de cada um. Então, a primeira coisa que eu comentei na live passada, que a gente teve a primeira venda no Marketplace e para testar como funciona, fazer o processo de validação. Então, a primeira compra foi, a gente sentou e analisou o que funcionou e o que não funcionou, o que aconteceu e o que aconteceu. Então, tivemos débito, tirando do usuário, ok. Crédito, colocando em quem deveria colocar na plataforma ou em quem vendeu, ok. Distribuição de XP por motivos, né, que a taxa da plataforma era 1, ficaria, né, eu estava vendendo a 10, ficaria 9 para mim como produtor e 1 para a plataforma. Isso gerava ganho de XP. Então, o processo de ganho de XP foi todo funcional, ele aconteceu, tanto por indicação, que era um usuário indicado, então ganhou lá, e como o usuário que fez a compra também ganhou, então tudo foi ok. A lógica principal funcionando corretamente. Isso era ótimo, era o medo que eu tinha que alguma coisa falhasse no meio disso. Só que houve um problema crítico. Não é tão crítico assim, mas é um problema sério que precisava de correção. Então, qual que é a falha que foi identificada? Ele não registrou no banco de eventos. Ele fez todos os débitos, todas as coisas, mas não registrou no banco de eventos para ficar salvo lá como o processo que foi feito, quem ganhou XP, por que ganhou XP, quanto que foi gasto e todo esse processo. Então isso gera um impacto de perda de rastreabilidade e pode criar um risco de inconsistência lá na frente. Então foi um problema. E o que a gente fez? Então a gente corrigimos o código para fazer o registro no banco de eventos, fizemos o registro manual do evento em si, o gasto, quem ganhou XP e por que ganhou XP. Então o sistema volta a ser consistente novamente. A correção no código vai ter que ser testada corretamente na próxima venda, mas já a gente vê que ficou melhor, né? E o resumo de tudo isso, né? Houve um uso real, revelou uma falha. Revelando essa falha, a gente foi lá, corrigiu e deixou o sistema mais forte. Esse é o processo que a gente tenta criar dia a dia. E foi esse, né, que a gente fez na validação, que foi comentado na semana passada que eu ia fazer, uma das primeiras coisas. Então, a lógica-chave funcionou corretamente, debitou, creditou, distribuiu XP, só que faltou registrar no banco de eventos. Então a gente fez isso manual, a gente tem todo o controle para não se perder. E o sistema voltou a ter consistência novamente. O que mais foi feito, então, também no Marketplace, lá no marco da primeira venda, a gente fez um X1 e entregou, que era na quinta-feira, se não me engano, quinta, sexta-feira. A gente foi lá, entregou um X1, e o serviço foi entregue, então o fluxo foi completo. Coloquei um para vender, foi vendido e foi entregue. Não é mais um teste, mas é o uso real, né? Então já está funcionando no Marketplace, já pode comprar produtos,
A gente vai começar a colocar mais produtos em breve. Vamos ver alguma coisa que a gente consegue colocar para ir testando, melhorando o sistema, tendo mais opções. Quem tiver usuário que queira colocar alguma coisa para a gente ir testando e funcionando e vendo como vai funcionar com mais coisas, sinto-se à vontade para oferecer. E no próximo mês, né, a gente vai ter um novo item. Vai ter também um X1 a preço de 10 e a gente vai tentar colocar mais, pelo menos mais um produto. Vamos ver o que a gente consegue. Não garanto nada, mas a gente tem algumas ideias que podem vir aqui pela frente, até de alguma maneira diferente para deixar o sistema ainda melhor assim. Então mais uma coisa entregue, validemos, entreguemos o marco do Marketplace. E daí a gente fez alguns ajustes das enquetes, né? Coisa rápida, entrega rápida, atualizações aplicadas, enquetes da reserva que não estava ajustado e a enquete de XP de participação lá nas votações, também a gente corrigiu tudo e colocou nos seus devidos lugares. Coisa rápida e mais mantém a consistência na plataforma. E aqui o XP, né, que a gente colocou foi por causa da votação que teve na semana passada. Então vocês votaram que a cada 10 enquetes participadas, 3 XP será distribuído. Mesma coisa que dá 100 lances em leilão e a ofensiva de 7 dias. Então a mesma quantidade de XP. E qual que é o impacto, né? Incentiva a participação contínua em votações, cria recorrência em votação e fortalece a governança, né? Quanto mais pessoas opinarem, melhor a decisão vai ser tomada e coisa afim. Então, qual que é o status agora? Ele foi decidido e a gente vai implementar em breve. Em breve a gente vai colocar para implementação. A gente está vendo como fazer isso no primeiro momento. Que a gente mantenha a consistência, mantenha toda a lógica de ter os dados salvos e coisa afim. Eu tenho histórico de todas as votações, eu tenho histórico de o que cada um votou. Então a gente possivelmente vai pegar o histórico e vai colocar valendo também. Então o passado não se perde. Só que a gente vai ver como registrar isso no banco de eventos, como fazer, se de maneira manual, o que eu consigo automatizar e coisa afim. Isso já é um processo que a gente vai melhorando para as próximas votações dentro da plataforma, para a votação em democracia 2.0 e coisa afim. Então, isso todo vai ser um processo levando meio que para lá. O que mais a gente fez no módulo de hábitos? Então, editar e deletar. Então, vamos lá. Quase pronto um modelo inicial, tá? A parte de lógica de back-end funcionando corretamente. A gente está colocando o front-end aqui, até dá para mostrar para vocês como está ficando. Então, a gente está começando com alguns primeiro, não está colocando em todos para ir testando e funcionar. E assim que funcionou um, a gente coloca no segundo, coloca no terceiro. Então, a gente está nos últimos testes e a fase final a gente já pretende liberar o quanto antes. Deixa eu ver aqui. Então, módulo hábitos, eu acho que, do Lingo que a gente está aqui, tem algumas informações aqui que a gente tem que ajustar ainda e coisas afim. Então, a gente está usando como a tela 2, a segunda tela, né, como base aqui. Ainda vamos ajeitar o tamanho das letras, como vai ser, assim, a navegação está aqui, a gente vai colocar um botão possivelmente aqui num lugar e coisa assim. Então vai clicar em inserir, insere nesse modelo. Tem que ajustar ainda como vai ficar, se o botão não tão grande, aqui na lateral como que vai ficar e coisa afim. Então aqui a gente tem para fazer a alteração, funciona normal, né? Só clica, vamos lá, cancelar, clica no lapisinho para alterar e clica no lixinho para jogar fora. Ainda vamos ajeitar, deixar mais visual. Então a única coisa que falta é deixar visual, o resto está 100% funcional e coisa afim, tá? Então eu ajeitando isso, possivelmente amanhã eu ajeito essas paradas, eu já começo a subir. O primeiro que eu estou fazendo é o do Lingo, né? Mas os outros vão subindo também em sequência um atrás do outro e coisa afim. Então, mas a lógica está funcional, apenas faltam alguns ajustes em layout aqui e coisa afim. Por isso que eu não subi nada ainda. E daí eu fazendo o resto é meio que só replicação, se torna muito mais rápido a gente entregar.
A próxima semana, então, terá foco direto em finalizar hábitos, aqui os lançamentos, módulos hábitos, aplicar layout padrão na tela 2, melhorias internas que sempre aparecem, coisa afim. Eu esqueci de colocar aqui, amanhã é fechamento de mês, então também vai ter processo de fechamento de mês. Então vou perder um dia não, né? Vou deixar um dia de código para ir mais em planilhas e acompanhamento. E daí iniciar o próximo item da enquete, que já vamos mostrar o que será a próxima enquete. E aqui é o momento da plataforma como está, né? Os real acontecendo, o marketplace agora funcionando, gente adquirindo, a gente entregando, erros aparecendo e sempre vão aparecer, só que a gente vai e corrige, né? Erro aparece e a gente faz a correção. Então a gente está numa fase de validação prática, cada vez mais apto a liberar para mais pessoas, já começar a ter uma abordagem de trazer mais pessoas afim. Então, esse é o momento da plataforma como um todo. E aqui a nova enquete será o próximo foco de desenvolvimento. Como o editar e deletar lançamentos do módulo hábitos, ele em teoria já está quase pronto, em questão de tipo 1-2 dias a gente 1-2 dias a gente, como posso dizer, a gente entrega. Então a gente já vai fazer o próximo foco e ir para o próximo item, então a gente vai colocar para votação. Então a escolha vai ser entre estrutura, que vai ter votação e feedback, e 2 do módulo poker, que eles são concorrentes. Então a ideia é um entregar, entrega um e outro deixa de lado, tá? Que eles são meio concorrentes. Então vamos passar aos itens. Então, opção 1 do sistema opção 1 é o sistema de votação na plataforma, que a gente já colocou, e aqui é meio que para como posso dizer, conectar com a da enquete passada, que ganha votação, XP por participar de enquetes, daí não precisa ser manual e utilizar outros meios. Então, se a galera quiser, a gente coloca essa, e é uma coisa que está vindo para votação meio que direto, porque ele ajuda muito no sistema como um todo. Então, quais são os pró? Fortalece a governança, centraliza decisões. E qual que é o contra, né? Sem impacto imediato em usabilidade, porque a gente já faz de alguma forma diferente, mais complexo de construir, mas é uma decisão de infraestrutura de longo prazo em votação. A opção 2 é cadastro em massa de torneios, né? No módulo poker. O cadastro é feito de 1 por 1, né? Isso demanda muito tempo, demanda muito serviço e coisa afim. Então a gente fazia alguma forma de cadastrar vários usuários, só clica que eu quero cadastrar esse, ele cadastra automático, faz alguma coisa assim. Então o Pro ganha eficiência e resolve uma dor real que é muito demorado para ficar cadastrando 1 por 1. Então a gente cadastra vários de uma vez. E o contra, né, um impacto é somente limitado ao módulo de poker e coisa afim. A opção 3 é concorrente com aquela, que se faz um não precisa necessariamente da outra. Então, por isso que eu coloquei os dois na mesma enquete, para ver se qual tem mais engajamento. Seria criar uma lista global, e daí vamos colocar a plataforma coloca todos os torneios que tem. Não precisa ficar cadastrando um por um. O que acontece por seleção de filtro, daí eu jogo X site, eu jogo até X buy-in, eu quero X torneio, então já vem uma lista global com todos os torneios que tem, e somente o usuário faz filtros. E também podemos deixar os dois modos que os usuários podem cadastrar, que ele tem uma lógica de estratégia diferente, não se registra no início do torneio, se registra só MLR, então o usuário vai poder cadastrar ou vai poder usar a lista global com filtros. Então essa é a ideia. Então os dois são concorrentes. Então aqui quais são os prós? Muda um pouco o modelo de uso, não mais de cadastro, mais de a ter todos os torneios meio que já soltos e colocados, e coisa afim. Só que daí a gente começa a perder em receita de cadastro, né? O usuário não vai precisar cadastrar, então não vai ter custo de cadastro, e a gente vai perder um pouquinho de receita e coisa afim, e faz uma escala do sistema mais rápido, né? Não precisa, fica mais fácil para outros usuários entrarem e coisa afim. Então, esses são os prós. E o contras é um pouquinho complexo, tem que cadastrar
depois de todos os sites, tem que pensar como fazer automação com os sites. De alguma forma tem como fazer isso, mas a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível, né? Então é um pouco complexo de colocar, exige mais validação para ver se os filtros funcionam corretamente, se os, os torneios vão estar corretos, tem que ficar atualizando de tempos em tempos os torneios, então é um processo mais complexo, mas entrega um valor grande e como um todo. Então a opção 2 e a opção 3 elas são meio concorrentes entre si. Se usuários acham que a melhor é a 2 ou a 3 ou coisa assim. Mas tem também a opção 1 e a opção 4 é criar dentro da plataforma um sistema de feedback interno. É, hoje, para dar o feedback, na maioria das vezes, tem que mandar no WhatsApp, mandar no Instagram, alguma coisa assim. E não é tão simples quando começa a escalar. Então, e como o feedback é algo importante nesse processo, tanto com sugestões de ideias, é, bugs, indicação de bugs, ou feedback normal, tenta isso, faz isso, e não como um todo, assim, quando começa a escalar e só ter o WhatsApp ou outros meios para receber essas informações, eu pode ser perdido no processo. Então, o que a gente tenta fazer, tenta colocar com essa opção é criar um sistema dentro, centraliza tudo e coisas afim. Então, isso organiza as sugestões, melhora decisões futuras e como um todo, né? Faz mais fácil a gente ser ouvido dentro da plataforma como um todo. E os contras é mais um valor mais estrutural. E para ter valor depende do uso contínuo de feedback dos usuários, mas é uma opção que a gente coloca para opção dos usuários. Então as 4 opções são: sistema de votação na plataforma, cadastro em massa de torneios no módulo Poker, lista global mais filtros no módulo Poker e sistema de feedback interno. E a opção 5 sempre que tem, né, é a opção de abster-se. E o prós evita votos sem convicção, contra reduz participação, mas tem a opção para ser colocado também para a galera votar. Então, qual que é a leitura estratégica dessa enquete? O que é mais importante? Melhorar a base ou acelerar o uso? Ou a gente vai preferir uma estrutura pensado mais em longo prazo, votação e feedback, ou poker com ganho mais imediato de uma dor mais latente dos usuários como um todo. Então, são as leituras estratégicas do que os usuários querem e para pensarem na tomada de decisão. Então, e sempre pensando no longo prazo, que vai trazer mais valor para a galera como um todo no longo prazo, não só no agora. Se o ganho imediato de agora se justifica pensando o ganho de longo prazo e coisa afim. Então, pense nessa ideia como um todo. E aqui o encerramento, né? Agora não é mais sobre ideia, já temos uso, erro, ajuste e um processo sendo melhorado, o sistema como um todo. E o sistema evolui na prática e votem sempre com visão de longo prazo. Então, lives todas as segunda-feiras, às 8 horas da noite, com replay no YouTube sendo colocado o mais em breve possível. Encerrando a live aqui, a gente vai colocar a atualização no grupo do WhatsApp lá, dos usuários. Vamos também colocar a enquete para votação. E coisa afim. E também chamar para a galera, quem gostou da ideia, quer entender mais como ideia, a gente no site, chegar lá e se cadastrar, criar conta. A gente está em processo inicial ainda, então quanto mais pessoas chegarem, a gente vai melhorando o sistema, ouvir mais ideias e como um todo. Criem a conta, troquem ideias. Assim que criar a conta, a gente vai entrar em contato por WhatsApp para colocar por enquanto no grupo de tomada de decisão lá. Trocamos ideias, explicamos melhor o projeto como um todo. Dentro do YouTube tem uma explicação mais geral como um todo, tem todas as lives, mas quem quiser assistir só troca uma ideia como um todo. No Instagram a gente também vai passando qual que é a filosofia, como funciona, o que faz, o que tem, como um todo, o que significa cada coisa e o porquê, como chegamos até aqui, e a gente vamos criando o que tem em cada módulo e afim. Então a gente vai melhorando como um todo. Então, sintam-se à vontade para se inscreverem lá, participarem, que aos poucos a gente vai melhorando, né? Só colocar
o site como um todo. Então quem quiser, chega lá e vamos participar do processo, vamos melhorar e coisa afim. Então eu vou encerrar por aqui. Segunda-feira que vem eu estarei de novo passando o que foi feito, o que foi entregue e ouvindo vocês sempre que chegarem para trocar uma ideia, galera. Então, um grande abraço e nos vemos na segunda-feira que vem.